Educação à distância, mudando realidades. Olá, conselheiras e conselheiros. Meu nome é Antônio Cláudio, eu sou coordenador técnico nacional do CIPIA e juntos vamos conduzir a disciplina do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Sejam bem-vindos a mais um módulo da Escola de Conselhos da Amazônia Legal, o módulo Legislação e Socioeducação. Está presente aqui no estúdio o professor João Batista Saraiva, com quem vamos dividir as atividades de hoje. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão todo mundo? Vamos juntos? Ok. Continuando aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o famoso CIPIA, né? A primeira tela trata dos objetivos do CIPIA. O CIPIA, Conselho Tutelar, fundamenta-se no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem 3 objetivos primordiais. Operacionalizar, na base, a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar a mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação da criança ou adolescente por parte do Conselho Tutelar. Em seguida, encaminhar a aplicação da medida mais adequada com vistas ao ressarcimento do direito violado para sanar a situação de risco em que se encontrarem crianças ou adolescentes. E, por fim, subsidiar as demais instâncias, conselhos de direitos e autoridades competentes na formulação e gestão de políticas de atendimento, conforme descrevem os artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.069 de 1990. Bem, na prática, né, o CIPIA busca ser a ferramenta do dia a dia do conselheiro tutelar. Nela são registradas as denúncias, os atendimentos, é feita a identificação do direito violado, a aplicação das medidas e, finalmente, a emissão de toda a documentação que tangibiliza, que torna execuível a medida aplicada pelos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Então, é com esse intuito que o sistema foi desenvolvido. Tornar-se essa ferramenta do dia a dia, né? Fazer com que o CIPIA agilize o trabalho do conselheiro, fazer também com que os dados ali registrados sirvam de retroalimentação para a gestão da política da criança e do adolescente, seja no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Vamos ver aqui os objetivos, né, um pouquinho do histórico do sistema. O sistema passa por já passou por várias atualizações, a história dele remonta aos anos 90, mas eu gostaria de dar foco na penúltima atualização do sistema, que foi feita entre os anos de 2009 e 2010, né, em que se desenvolveu uma ferramenta web, uma ferramenta que é baseada na internet, que se chamava o CIPIA CT Web. O CIPIA CT Web é um principal nome do sistema, pelo qual ele é melhor conhecido, mas em 2016, em junho de 2016, a gente fez uma atualização do ambiente do sistema e lançamos ele no ambiente de treinamento. Já em junho de 2018, a gente migrou os dados do antigo sistema para o novo sistema e passamos a chamá-lo CIPIA Conselho Tutelar, né? E a partir de 2018 ele funciona também no ambiente de produção. Gostaria também de falar sobre o modelo de implantação do sistema. O sistema ele possui uma coordenação técnica nacional, que é conduzida lá no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que, por sua vez, administra uma rede de coordenadores técnicos estaduais que ficam nas secretarias de Estado gestoras da política da criança e do adolescente. Essa equipe de coordenadores técnicos estaduais faz o apoio do sistema, da implantação do sistema nos municípios. São essa rede de coordenação estadual que dá o apoio direto para os municípios no sentido da implantação, no sentido do acompanhamento, do suporte técnico do sistema.
tanto conselheiros tutelares quanto conselheiros de direitos e operadores do sistema de garantia de direitos têm acesso ao sistema ou podem ter acesso ao sistema. A gente vai falar mais adiante sobre as formas de solicitar acesso ao sistema. Ok? Então, é muito importante a gente contar com o apoio dessa rede de coordenadores técnicos estaduais. São eles a referência para a gente se apropriar dos conhecimentos sobre o sistema. Inclusive, em Porto Nacional, aí no Amapá, temos um coordenador técnico estadual, que é o Oberdan. Hoje também ele é conselheiro estadual, por isso está participando da formação aqui. E bom dia, Oberdan, seja bem-vindo também e conto com seu apoio aí em Porto Nacional para a gente conduzir essa disciplina. Até logo. Então, o objetivo é esse, né? O coordenador técnico nacional dá o suporte técnico às coordenações estaduais, supervisiona a implantação do sistema e a coordenação técnica dá o apoio à implantação e junto com o comitê gestor implantado ou recomendado pela resolução 178, dá o suporte e capacitação aos usuários finais. E os usuários finais são todos conselheiros tutelares e conselheiros de direitos e operadores do sistema de garantia de direitos. Continuando, o que é essa resolução 178? Foi uma resolução editada pelo CONANDA em 15 de setembro de 2016. Ela estabelece parâmetros e recomendações para implantação e implementação do sistema de informação para infância e adolescência. Quem institui esse comitê gestor? São os conselhos estaduais e distrital dos direitos da criança e do adolescente. Para quê? Né? Para cuidar justamente da implantação e da implementação do sistema. E além disso acompanhar e avaliar o seu funcionamento. O objetivo aqui é criar um fluxo de informação que vem dos municípios, passa pelo estado até chegar no nível federal. Quem participa desse conselho, ou melhor, desse comitê? Representantes do Conselho Estadual e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Estado, gestora da política, em geral, esse representante é o próprio coordenador técnico estadual, membros da associação e ou Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a representação da sociedade civil, as associações de municipalistas, quando houver, e também membros do Comitê Gestor Estadual da Escola de Conselhos, quando houver. Então, o objetivo aqui é compartilhar essas responsabilidades para a implantação do sistema. Contar também com as representações da sociedade civil, dos conselheiros e ex-conselheiros tutelares, da representação da gestão municipal e, sem dúvida, contar também com membros da escola de conselho, com o objetivo de receber essa transferência de conhecimentos, sedimentá-la por meio de capacitações locais, fazer adaptação disso para as situações locais e manter isso como uma política permanente na região, de forma que a gente vá alcançando cada vez mais municípios na implantação do sistema. Então, o objetivo da resolução é esse, é dar maior institucionalidade a esse método, a esse conceito de implantação do sistema. Seguindo, falando agora sobre o acesso ao CIPIA, uma coisa muito importante é a gente sempre ter em mente que o sistema possui dois ambientes. Tem o ambiente de produção e o ambiente de treinamento. Como o próprio nome já diz, o ambiente de treinamento serve para treinar, serve para capacitar. Nele, os dados são fictícios, a gente pode errar à vontade nas tentativas de aprendizado, pode fazer as diversas simulações, isso sem nenhum problema, porque todos os dados lá são fictícios para fins de capacitação. Já no ambiente de produção, os dados são reais. Lá devem ser registrados todas as situações que ocorrem e que chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar, certo? Mas é importante que a gente sempre diferencie, que a gente tenha certeza de qual ambiente a gente está usando, porque na prática eles são dois sistemas diferentes, são sistemas independentes. Eu costumo dizer que são
eles não se falam, são como irmãos que brigaram e não se falam, porque o que acontece num não acontece no outro, a senha de um ambiente não é a mesma senha do outro, e a gente precisa saber, né, qual é o sistema, qual é o ambiente que a gente está querendo usar, para poder não haver aquela dificuldade com a senha, não haver aquela dificuldade em localizar um registro e lá não está, porque você registrou no ambiente de produção e depois vai procurá-lo no ambiente de treinamento, obviamente ele não vai aparecer lá. Então, lembre-se, quando eu não estiver localizando um registro, quando eu estiver errando uma senha, é provável, é possível que você esteja tentando entrar no ambiente que você não gostaria de, não deveria estar entrando. Então, professor Saraiva. Bom, aqui é uma intervenção do pessoal da turma do Polo de Ji-Paraná. Ele faz uma indagação exatamente em cima dessa exposição, dizendo que ele tem alguns municípios em Rondônia que não implantaram o sistema. E daí qual seria o primeiro passo, que tipo de equipamento deveriam ter, qual as exigências? Essa indagação veio lá da turma de Ji-Paraná, foi bem ao encontro desse momento que está sendo exposto. Perfeito. Obrigado, pessoal de Paraná, pela participação. A gente vai falar exatamente sobre isso agora, né? Para a gente, uma das mudanças feitas nessa nova plataforma foi a tentativa de simplificar essa implantação do sistema, né? O sistema atualmente não precisa, né, como o slide está demonstrando aqui, não é preciso instalar o sistema no município. O sistema é uma ferramenta web, ou seja, basta um computador que, por padrão, já possui o navegador internet e o acesso à internet. Um computador simples, o computador da configuração mais simples e uma internet popular de 300K já são suficientes para poder operar o sistema. Então, a limitação tecnológica, ela é somente essa, um computador e o acesso à internet. Não é preciso uma máquina muito poderosa, não é preciso uma internet de banda muito larga. Basta uma capacidade mínima para poder acessar o sistema. Às vezes, muito mais importante do que a potência ou a capacidade da internet é a sua estabilidade, né? Se a internet não cai ou cai pouco, se ela está disponível o tempo inteiro, você vai rodar com a internet mais simples sem nenhum problema, né? Então, em termos de infraestrutura tecnológica para usar o sistema, é a mais básica possível. Até do celular você consegue navegar no sistema. Então, é óbvio que a gente sabe que a internet ainda chega de forma heterogênea nas mais diversas regiões do país, mas aquelas regiões que têm uma internet básica conseguem acessar o sistema com tranquilidade. Como eu disse, ele não precisa ser instalado. Entrou na internet, acessou o portal e você pode navegar à vontade. Então não é preciso outra coisa importante, não é preciso aguardar o contato do coordenador técnico estadual ou do Conselho Municipal, do Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente. O próprio usuário faz a sua solicitação diretamente na plataforma. Essa é uma outra retirada de obstáculo que a gente percebeu, que havia um certo afunilamento da implantação do sistema na figura do coordenador estadual, porque havia necessidade de criação de municípios, de cadastro de bairros e organização da estrutura geopolítica, político-administrativa do município, e isso a gente tirou. Hoje o sistema funciona com a mesma estrutura de bairros e municípios da tabela dos Correios, né? Então, se toda a mesma infraestrutura, a mesma organização de cidades e bairros que os Correios oferecem, o sistema também tem. O sistema é atualizado periodicamente com a base de dados dos Correios e ela é a nossa referência. Assim a gente tira esse obstáculo da implantação, que era antigamente o cadastro dos bairros
em cada município. Então não precisa esperar o contato de ninguém. O próprio conselheiro tutelar entra no site, preenche um formulário de cadastro, anexa uma documentação, a gente vai falar sobre ela, e a coordenação avalia o envio desses documentos e dessa solicitação, e a senha vai para o e-mail informado nesse formulário. Então, a senha é enviada por e-mail. Importante, então, saber, né, acessar esse e-mail que você informa lá no cadastro, e a senha chega por e-mail e você começa a usar. Precisa esperar a capacitação? Olha, a capacitação, toda capacitação é desejável, né? A gente já está recebendo a capacitação do CIP aqui. Tenho certeza que com ela vocês já vão poder dar o primeiro passo. Eventualmente, uma capacitação presencial pode ser requerida, pode ser necessária, mas com o que a gente vai ver aqui nesses dias, já é possível dar o primeiro passo. Já é possível, e com os materiais instrucionais que a gente está deixando aqui, que existem no site do sistema, começar a praticar no ambiente de treinamento, e assim que se sentir seguro para registrar os primeiros casos reais, acessar o ambiente de produção e começar os registros, né? Então, quem decide o momento certo de começar a usar o ambiente de produção é o próprio conselheiro. Isso também havia um obstáculo semelhante referente a isso, em que só depois da capacitação que o acesso ao sistema era liberado, e isso não é mais necessário, né? O usuário pode pedir acesso ao ambiente de treinamento, pode e deve pedir o acesso no treinamento e no produção ao mesmo tempo. Vai passar a registrar os dados em produção assim que ele se sentir seguro, preparado para fazer isso, né? Então, esses obstáculos foram retirados. A gente pode começar a usar o sistema a partir de já, né? Sem nenhuma necessidade de aguardar contato, aguardar e esperar a capacitação chegar. Hoje, a gente sabe que a gente promoveu algumas simplificações no sistema e espera que ele hoje, com pouca capacitação, com pouca ou ainda com uma autoinstrução, seja possível alcançar essa capacidade de usar o ambiente de produção, ok? E aqui esse é o portal do sistema, né? O acesso é feito pelo endereço www.cipia.gov.br. Ao acessar esse ambiente, esse portal, ele abre uma tela com esses banners coloridos que vão levar às páginas de acesso de cada um dos sistemas. O CIPIA, ele também ele contém o módulo para o sistema socioeducativo, que chama-se CIPIA Sinase, que tem esses banners laranjas. Esse sistema ele é de uso exclusivo das unidades de socioeducação, e nele são registrados os dados referentes ao cumprimento das medidas socioeducativas. Os sistemas usados pelos conselheiros tutelares são os ambientes de produção e treinamento, que tem os ícones azuis. O ícone ou banner verde refere-se ao antigo sistema CIPIA CT Web, que está sendo descontinuado. Esse sistema, a gente não concede mais acesso para ele. Todos os acessos devem ser solicitados no banner azul ou de produção e de treinamento, ok? Ao acessar um desses banners azuis, o sistema leva para essa tela, o portal leva para essa tela, que é a tela de acesso, e nesse ícone, nesse botão solicitar acesso, que está indicado aí na tela, é onde o conselheiro vai pedir o seu acesso, né? Clicando nesse botão, marcado aí com essa elipse vermelha, o sistema direciona para o formulário de solicitação de acesso. Esse formulário vai pedir para vocês dados como CPF, RG, o nome, data de nascimento, sexo, instrução, o telefone, dados de contato e o mais importante aqui,
desculpe, são os dados, são os documentos anexos, né? É importante que se anexe o RG, frente e verso do RG, o CPF. Se o RG já possuir o CPF, ele pode ser replicado na segunda opção. E o último documento a ser anexado é o comprovante de nomeação ou designação. Em geral, é um termo de posse, é um decreto ou portaria municipal. Se não for conselheiro tutelar, for um gestor municipal, da prefeitura, ou do CREAS, ou do CRAS, ou um membro do Ministério Público ou do Judiciário, também vai mandar um documento de designação, que é a sua nomeação no cargo, ou outro documento semelhante. E a última parte do formulário pede que você informe o órgão de lotação, e aí você vai colocar, digitar livremente o conselho tutelar do qual você faz parte, ou a secretaria da qual você faz parte, o órgão que você é membro. Pode ser o conselho estadual, por exemplo, o conselho municipal também. E, por último, o endereço residencial. E, ao salvar, você vai receber uma senha informando que o seu cadastro foi enviado. E depois que essa solicitação for analisada, você recebe a sua senha. De posse dessa senha, você volta no sistema e dessa vez você clica, vai digitar o seu CPF, vai colocar essa senha no campo adequado e clicar no botão entrar, em vez de clicar no solicitar acesso, porque você já solicitou e já recebeu a senha. Então dessa vez você clica no botão entrar, esse botão verde, e vai cair automaticamente nessa tela que o sistema solicita a alteração da senha no primeiro acesso. Então você digita a senha recebida no primeiro campo e digita uma nova senha no segundo campo e confirma essa nova senha no terceiro campo, clica em salvar e pronto, você já tem acesso ao sistema por essa tela principal, né? Então nessa tela, e aí você já está navegando no sistema, seja no ambiente de produção ou no de treinamento. É preciso fazer 2 solicitações, uma para cada ambiente, e você vai administrar a senha de cada ambiente da melhor forma que você quiser. E pronto, você tem acesso ao sistema. Não precisa esperar ninguém fazer um contato, não precisa esperar uma capacitação presencial. A gente vai ver aqui que o sistema é leve, o material instrucional que a gente está provendo permite que com um pouquinho de dedicação você comece a registrar os primeiros dados no sistema, certo? E alguma participação aí, professor Saraiva? Tem alguma? Apenas o pessoal ficou muito satisfeito com a resposta que houve a propósito do tema do acesso. Legal. E mais satisfeito ainda porque houve aparentemente uma facilitação dessa acessibilidade, o que foi louvado por todos como um avanço. Muito obrigado. O objetivo era exatamente esse, que a gente retirasse esses obstáculos para o início do uso. Dando continuidade aqui, a partir da tela principal, o importante, voltando aqui para os slides, é possível que na hora da análise da solicitação, a coordenação peça para que essa solicitação seja corrigida por algum motivo, porque uma documentação veio ilegível, uma informação não está batendo, e você vai receber uma mensagem informando que a sua solicitação foi reprovada. Nesse momento, você volta naquela tela inicial, clica em solicitar acesso e aí digita o seu CPF, que é o primeiro campo desse formulário, e em vez de clicar Enter, você clica no campo seguinte ou a tecla Tab do teclado, que é aquela tecla que fica do lado esquerdo, acima do Caps Lock, que ela faz com que o cursor mude de campo e o sistema carrega todas as informações que você já tinha digitado. Então você não precisa refazer a solicitação toda, você só vai corrigir a solicitação. Então faça isso. Acesse novamente o solicitar acesso, vai entrar nesse formulário que está aí na tela, vai digitar o CPF lá no primeiro campo e clicar com o mouse no campo seguinte ou teclar Tab e aguardar um pouquinho, porque daí o sistema carrega tudo o que você já digitou
e você faz as correções solicitadas nesse e-mail que você recebeu com a reprovação da solicitação. Normalmente, o pedido é de trocar uma documentação que veio ilegível ou veio faltando a segunda página. É muito comum o usuário mandar a primeira página, só a frente do RG, né, só um dos lados do documento, né, e aí o coordenador pede para que você reenvie a documentação. Então, faz dessa forma, acessa o formulário, carrega o que você já tinha feito digitando CPF, clicando no campo seguinte e vai lá e troca a documentação, coloca o RG com frente e verso, coloca o CPF, coloca a documentação que demonstra, né, qual é a sua relação com o sistema de garantia de direitos, se você é conselheiro tutelar, se você é conselheiro de direitos, se você é membro da prefeitura, se é um procurador, promotor público, um membro do judiciário, seja qual for o seu papel nessa rede, você pode ter acesso ao sistema. É claro que os perfis são diferentes. O perfil mais amplo é o do conselheiro tutelar, que permite o registro de todas as ocorrências. Basicamente, os demais perfis são de consulta, a não ser o do conselheiro estadual, que também permite a manutenção e atualização dos dados dos órgãos do sistema de garantia de direitos. Né, para os conselhos que têm também assistentes administrativos, há um perfil específico para assistentes administrativos, que é o pessoal de apoio que há em alguns conselhos. Então não é preciso mais aquela história de ficar emprestando a senha, deixar o colega usar a sua senha de acesso, até porque uma novidade nesse sistema é a assinatura eletrônica. Então o seu CPF e a sua senha permitem a assinatura eletrônica de documentos. Então, obviamente, só para conselheiros tutelares. Então, conselheiros tutelares, não franqueia o seu acesso a nenhuma pessoa. Qualquer pessoa que precise ter acesso ao sistema tem perfil específico e faz o mesmo procedimento. Entra na tela de solicitação de acesso, encaminha a documentação e vai receber a sua senha por e-mail. Tá certo? Uma pergunta aqui. Então, algumas manifestações, uma de Caxias, né, informando que a transmissão está ótima, a Laura pedindo um alô. Outra, uma indagação da Nayara a propósito de se há necessidade de todos os integrantes da rede, como fazer para que eles todos possam ter acesso. É necessário que toda a rede tenha acesso ao CIPIA para que ele funcione? Essa é uma indagação que deixou preocupado, e apenas uma informação vinda de Macapá, do Ricardo, conselheiro tutelar, dizendo o quanto é excelente essa ferramenta disponibilizada aos conselhos. Muito bem, ótima pergunta, né? Precisa que todos os operadores dos sistemas de garantia de direitos tenham acesso ao sistema? Necessariamente não. A gente vai ver mais adiante que os operadores do sistema de garantia de direitos que recebem as requisições, os ofícios do Conselho Tutelar para aplicação das medidas, podem dar o encaminhamento, né, das respostas sobre o andamento dessas medidas sem a necessidade de acesso ao sistema. Mas vamos ver como é que se faz isso. Então, precisa ter acesso? Não. Mas pode responder, pode informar ao Conselho Tutelar sobre o andamento das demandas via sistema? Sim, com o uso de uma senha provisória, que a gente chama de token. Os destinatários, né, dos ofícios, os órgãos que vão executar as medidas, podem responder diretamente no sistema sobre o andamento da execução das medidas. Mas se, por outro lado, um gestor municipal ele quer acompanhar as estatísticas, os trabalhos realizados, ou os conselheiros estaduais, o membro do hospital, o membro da escola, se quiser ter acesso ao sistema, poderá solicitar, terá um perfil basicamente de consulta, né, e o caminho a ser feito é o mesmo, é a solicitação via aquele formulário. E mais uma perguntinha. É que eu acho que vem ao encontro dessa indagação lançada pela Beth Brach,
ela indaga se os conselheiros municipais de direito, se o CMDCA também pode ter acesso ao CIP. Pode e deve, porque o perfil do conselheiro municipal ou estadual de direitos, ele também permite a atualização do cadastro dos órgãos do SGD. A gente sabe que é obrigação, né, atribuída por lei dos conselhos de direitos fazer me ajuda, professor? Eles fazem o credenciamento das casas de acolhimento e de outras entidades, entidades privadas, né, de suporte, de proteção à criança e adolescente. É obrigação do Conselho de Direito fazer esse credenciamento. Não necessariamente é obrigação do Conselho Municipal manter esse cadastro atualizado no CIP. Por isso, uma coisa não se confunde com a outra. O Conselho Municipal de Direito continua com o seu papel legal de credenciar as entidades e só. É isso que a legislação os obriga. Mas o registro disso no sistema pode ser feito tanto pelo conselheiro de direito, municipal ou estadual, quanto pelo conselheiro tutelar. Aliás, essa tarefa em primeira mão é do conselheiro tutelar, com suporte da coordenação estadual, mas quem mais deve manter esse cadastro atualizado é o próprio conselheiro tutelar, que está lá no dia a dia precisando encaminhar uma medida e precisa ter aquele cadastro atualizado. O conselheiro tutelar tem permissão, tem acesso para fazer essa atualização, assim como o conselheiro municipal de direitos da criança e adolescente também o tem. Então deve sim, o conselheiro municipal e estadual devem ter acesso ao sistema, fazendo aquele mesmo procedimento, pede o acesso e recebe a senha por e-mail. Professor, o pessoal está tendo grande participação, professor. Legal. E há uma indagação da Larissa Jussara, que é talvez pertinente, porque ela pediria, se houvesse possibilidade, como fazer a assinatura eletrônica do CIP. Segundo ela teria lido o manual e teria tido dificuldade, se era possível dar o passo a passo disso. Isso. Vamos, no módulo 4, na teleaula número 4, a gente vai detalhar esse processo da assinatura eletrônica. Mas na prática, a assinatura eletrônica, ela é concedida ao usuário que tem perfil de conselheiro tutelar, certo? Então, uma vez cadastrada no sistema, sua senha chegou no seu e-mail, você já tem a assinatura eletrônica. Né? A gente vai ver como é simples registrar sua assinatura eletrônica. Já vou adiantando, basta redigitar sua senha em determinada etapa do processo de elaboração do documento. E pronto, a sua assinatura eletrônica já está pronta. É só digitar a sua senha naquela etapa da geração do documento e o documento fica assinado eletronicamente. É diferente da certificação digital, né? Não confundir a assinatura eletrônica com certificação digital. A certificação digital é aquela concedida pelas entidades certificadoras, é uma certificação que é paga, custa um certo valor para fazer a renovação dela de tempos em tempos, de ano em ano, de 2 em 2 anos, mas a do CIP não. A do CIP é assinatura eletrônica, ela é fundamentada por lei também, ela vale no ambiente do sistema e mediante articulação com os órgãos que vão receber essa documentação assinada eletronicamente. Ela não vale para você dar entrada num processo nos órgãos judiciários ou no Ministério Público que vão exigir a certificação digital ou que vão exigir um outro procedimento para você poder dar entrada em alguma documentação lá. Então, certificação digital é uma coisa, assinatura eletrônica do CIP é outra, e ela já é dada automaticamente quando a gente atribui perfil de conselheiro tutelar ao usuário. Perfeito? Espero ter esclarecido. Perfeito. Dando sequência aqui, né, a gente já viu aqui o formulário de solicitação de acesso. Eu já passo para
as 3 formas de registro, né? Uma diferenciação que a gente fez nessa versão em relação à antiga é a forma de registro. As 3 formas principais de registro são o atendimento, a denúncia e a informação. Começando pela informação, quando é que a gente vai usar no sistema essa opção da informação? Quando a demanda que chega no Conselho Tutelar não se trata de uma violação de direitos de crianças ou adolescentes. No sistema antigo, tinha uma coisa chamada as denúncias categorizadas como não atribuição. Então, a informação é semelhante ao que se fazia no antigo CIP-ACT Web, quando se tornava uma denúncia ou se categorizava ela como não atribuição. A gente recebeu, na época do desenvolvimento, muitas demandas em relação a isso, pedindo que fosse possível registrar aquilo que chega ao conhecimento do Conselho, e não necessariamente ele vai precisar atuar, ele simplesmente presta uma informação ao cidadão, né, e direciona ele para outro órgão, sem necessariamente encaminhar junto, nesse momento, um ofício, uma demanda. Se for necessário um encaminhamento, ou seja, houve uma violação de direito, então a gente vai fazer outro tipo de registro, né? A gente vai registrar um direito violado, vai aplicar uma medida e vai encaminhar a pessoa com aquela documentação para a restauração do direito que foi violado. Aqui nós estamos falando de outra coisa diferente, aquilo que nem era para o Conselho fazer alguma coisa, mas o conselheiro, ou nem era para o Conselho registrar essa informação, mas isso às vezes é tão recorrente que o conselheiro tutelar gostaria de ter esse registro daquelas informações que ele prestou e que não eram de violação de direito de criança e adolescente e que antes ficava perdido, ele gostaria de registrar. Então é simplesmente isso, a informação é aquilo que o Conselho nem ia registrar, mas se quiser a gente criou uma funcionalidade para esse tipo de registro e que não se trata de violação de direito. Quando houver violação de direito, né, a gente vai falar de atendimento. E quando uma denúncia chega ao conhecimento do Conselho, então a gente registra como denúncia. Denúncia, então, no conceito do CIP-A, é quando a informação chega ao Conselho e é feita por terceiros. E por isso não estão presentes os responsáveis e as crianças ou adolescentes. Tá certo? Então chega uma denúncia apresentada por um terceiro, seja qual for o meio. Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser por um bilhete colocado embaixo da porta, né? Ou por um terceiro que presencialmente vem notificar alguma situação irregular. Essa informação, essa demanda deve ser registrada como denúncia. Ok? Acho que tem uma perguntinha aqui. Na verdade, há três indagações, professor. Uma é, assim, uma indagação da conselheira que indaga se é obrigatório o acesso de todos os conselheiros tutelares ao sistema. A segunda pergunta vem do Amapá. A indagação é quando que esse sistema estaria implantado naquele estado, indaga ela. E a terceira é bastante interessante, a partir de um cursista de Boa Vista, lá em Roraima, que indaga que ele não trabalha em nenhum órgão público, nem é conselheiro, mas tem uma instituição que atende crianças e que integra a rede, e ele gostaria de saber como fazer para cadastrar-se no CIP. Bom, eu vou pedir ajuda para recapitular. A primeira pergunta é se todos os conselheiros... É obrigatoriedade dos conselheiros. Sim, todos os conselheiros devem usar o CIP. Todos devem estar cadastrados, todos os 5 conselheiros devem estar cadastrados no sistema. E, até por uma questão muito importante, com a implantação da assinatura eletrônica, os documentos só são enviados por e-mail para os órgãos depois que eles são assinados, pelo menos, por 3 conselheiros. O objetivo disso é fomentar, né, as decisões em colegiado. O objetivo disso é aplicar, né, funcionar conforme a legislação recomenda, que toda decisão do Conselho Tutelar é uma decisão colegiada, é uma decisão do Conselho. Então, com isso, a gente
fomenta as decisões colegiadas, a gente cria um processo que requer a discussão das aplicações de medidas por todos os conselheiros, se possível. Se não, pelo menos pela maioria dos conselheiros, né? Por isso, o sistema exige que haja 3 assinaturas em cada documento para que ele possa ser enviado para os órgãos do SGD. Então, todos os conselheiros precisam ter acesso ao sistema. Os documentos só vão tramitar se pelo menos 3 assinaturas forem ali colocadas no documento. Então, é imprescindível que todos os usuários tenham acesso, que todos os usuários estejam ali. E não, normalmente, né, nas capacitações que a gente faz, a gente ouve muito que isso não vai atrapalhar o funcionamento do conselho, mas o que a gente não pode continuar fomentando o não cumprimento da lei. Se as decisões, se a aplicação das medidas, elas não são discutidas em colegiados, elas não estão ali aprovadas pela maioria dos membros do Conselho, então ela não está sendo adequadamente conduzida. Então, sim, 5 conselheiros, e não pode ter mais de 5 conselheiros por conselho. O sistema não deixa ter 6 conselheiros. Se um conselheiro é substituído, primeiro a gente tem que afastar esse conselheiro do sistema para depois incluir o seu suplente. Então, o sistema não aceita mais de 5 conselheiros por conselho. E inclusive, peço que essas alterações sejam sempre levadas ao conhecimento da coordenação estadual para que possa fazer essa gestão da equipe de conselhos em cada conselho, equipe de conselheiros em cada conselho. E a segunda pergunta... O Amapá, gostaria de saber quando será implantado no Amapá, como o gestor pode ter acesso. Isso, a implantação do sistema, como eu disse, ela depende muito mais da adesão, depende muito mais da vontade do conselheiro em usar. A implantação do sistema refere-se à disponibilidade do sistema em funcionamento. O sistema está 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana em funcionamento. Você pode entrar a qualquer momento no site e solicitar seu acesso. Uma vez que você tem acesso ao sistema, ele está implantado. Uma vez que você começa a usar, ele está implantado. Então, não há que se falar em quando vai ser implantado o sistema no Amapá. Eu devolvo a pergunta para vocês. Quando é que vocês vão começar a usar o sistema? Quando vocês começarem a usar o sistema, as estatísticas começam a aparecer lá no site, que são estatísticas públicas, qualquer cidadão sem senha pode acessar e o sistema será considerado implantado no seu município e se todos os municípios isso acontecer, estará implantado no estado. Então, quando estará implantado o CIPIA? Quando cada conselheiro passar a usar o sistema. Essa é a resposta. E com relação à entidade privada que precisa ter acesso, não necessariamente uma entidade executora de medidas necessita ter acesso ao sistema. Né? Basicamente, o perfil de um membro de uma entidade privada, o perfil que ele tem vai ser o perfil de qualquer cidadão comum. Ele vai ter acesso a estatísticas e poucos relatórios, basicamente as estatísticas, o que já é franqueado a qualquer cidadão sem necessidade de senha. Então, eu diria que não é preciso que um membro de uma entidade de acolhimento, uma entidade executora de medidas, tenha acesso ao sistema. Mas se o usuário tiver interesse, ele faz o mesmo caminho. Entra na plataforma, solicita acesso, encaminha a sua documentação. Se você é presidente da associação ou da entidade, ou é diretor dessa entidade, manda a cópia da documentação que te nomeia presidente. Pode ser lá o estatuto social da entidade, pode ser uma ata de assembleia. Encaminha essa ata de assembleia, a cópia do estatuto social
encaminha digitalizada via sistema e o coordenador vai analisar essa sua solicitação e vai te dar o perfil mais adequado, tá bom? Prosseguindo aqui, já estamos chegando nos finalmente aqui da nossa apresentação. Eu queria dizer o seguinte, que para cada tipo de registro que a gente acabou de mencionar, o sistema gera uma numeração que vai servir para vocês acompanharem, para vocês terem como referência do registro. E no caso da informação, essa codificação ela é iniciada pela sigla da unidade da federação, mais 4 dígitos para o ano, e o código 01 para informação e depois um sequencial de 5 dígitos. Isso se repete para denúncia, né, que vai ter o código 02 e o sequencial. Para o atendimento é o código da UF, código do ano, 03 para atendimento e o sequencial. Para os documentos, a mesma coisa, sendo que o sequencial é 04. E os responsáveis cadastrados no sistema têm um código que é composto por 4 dígitos para o ano e mais 6 dígitos, que é um sequencial numérico, tá bom? Isso a gente vai ao longo da capacitação se apropriar melhor. E pronto, a gente chega aqui na tela de lista de informações, né? Ao clicar nessas opções do menu que ficam do lado esquerdo, em informação, a gente chega... desculpe, deixa eu voltar aqui, já ia passando a definição, né, o conceito de atendimento. Então, quando é que a gente vai usar o atendimento? Quando estão presentes os responsáveis ou ainda as crianças e adolescentes, ou a gente tem os dados das crianças e adolescentes envolvidas naquela situação. Então, para a gente fechar esse momento, o mais importante é a gente diferenciar. Atendimento é quando estão presentes os pais, os responsáveis, as crianças, ou a gente tem os dados dessas pessoas e a gente então já registra direto um atendimento. O objetivo, né, é não criar um passo anterior, como tinha na versão do CIP-ACT Web, em que tudo era registrado como denúncia e depois, então, aquelas que podiam ter as vítimas identificadas viravam um fato. A gente, nessa nova versão, está dizendo que se a gente já sabe quem são os pais, quem são as crianças, a gente entra e registra direto um atendimento. Se essa informação é trazida por terceiros, a gente registra como denúncia. E se é uma demanda que chega ao Conselho que não é referente à violação de direito, a gente registra simplesmente como informação. Tá certo? Então, a questão-chave é isso. Não é violação, eu só prestei informação. É violação ou é uma denúncia de violação, denúncia. É uma requisição de restauração do direito violado pelos interessados, que são as crianças ou os seus responsáveis, é atendimento. Essa é a diferença dos 3 tipos de registros principais que a gente vai fazer no sistema, tá bem? A gente daqui a pouco vai para o intervalo fazer a atividade de percurso. A gente vai propor para vocês uma discussão em grupo. Nos próximos 20 minutos vocês vão discutir isso com o apoio dos tutores e depois dos 20 minutos a gente retorna e por meio aqui da participação no aplicativo de mensagens, a gente vai trocando, vai sanando as dúvidas e sedimentando esses conteúdos, tá ok? Muito obrigado e agora o trabalho é entre vocês e os tutores nos polos. Muito obrigado. Olá, conselheiros e conselheiras, tudo bem? Como foi a atividade? Para a gente
resumir um pouquinho tudo que eu falei agora há pouco, eu peço a atenção de vocês para a gente assistir um vídeo curto de 4 minutos. Tudo bem? Vamos lá. Meu nome é Antônio Cláudio, eu sou coordenador técnico nacional do CIPIA, o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o módulo Conselho Tutelar. O Sistema de Informação para a Infância e Adolescência é o principal instrumento do conselheiro tutelar para o registro das violações de direitos de crianças e adolescentes. Além de organizar o trabalho do conselheiro no seu dia a dia, ele também permite a criação de diagnósticos para retroalimentação da política pública. Então, o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência é um instrumento importantíssimo para a gente melhorar, para a gente desenvolver a política para as crianças e adolescentes. E nesse momento a gente está fazendo uma transformação de plataforma, ou uma atualização dessa plataforma. O CIPIA CT Web está sendo substituído pelo CIPIA Conselho Tutelar. Nessa nova plataforma a gente trouxe algumas novidades, outras facilidades de operação e principalmente tiramos alguns obstáculos para o acesso ao sistema. O acesso ao sistema atualmente é feito por meio de solicitação do próprio conselheiro diretamente na plataforma. O CIPIA está numa plataforma web, ou seja, é um sistema que depende apenas de um navegador e um computador e o acesso à internet. Não é necessário instalar o sistema, não é necessário nenhuma intermediação, é só entrar no site www.cipia.gov.br e solicitar o seu acesso. Encaminhar a documentação solicitada e aguardar a senha que vai chegar pelo e-mail que é solicitado no preenchimento do formulário. A partir daí, é importante, sem dúvida, que o conselheiro possa receber uma capacitação, possa receber as instruções iniciais sobre o sistema e, para isso, é importante que ele entre em contato com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ou a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da sua região. Essas entidades estão aptas e informadas para levar a você, levar ao seu conhecimento a programação da capacitação e outras questões importantes para o início da utilização do sistema. Então, o sistema hoje, a história do CIPIA na área da criança e do adolescente é antiga, remonta aos anos 90 e ao longo desses anos vem passando por diversas transformações. Nessa última transformação, a gente espera poder retirar os obstáculos tecnológicos que existiam e permitir que o sistema possa se expandir para todas as regiões do país. Além disso, os municípios precisam dar o suporte de equipamentos e de internet aos conselheiros, mas o mais importante que a gente quer deixar aqui como uma mensagem para todos os conselheiros é que é preciso algo mais para que o sistema possa sair do papel. É preciso que os conselheiros queiram, desejem utilizar o sistema. É preciso que a gente conquiste os corações dos conselheiros tutelares para praticar o sistema, para usar o sistema de verdade no seu dia a dia. Então, a motivação para o uso é muito importante nesse momento. Além do sistema, além do computador, além da internet, da infraestrutura, da capacitação, não podemos deixar de falar dessa motivação, dessa vontade que é importantíssima para a implantação do sistema em todos os lugares. Ok, pessoal. Então, essa entrevista foi dada no último Congresso Nacional de Conselhos Tutelares em dezembro, em Lusiânia, Goiás. Né? E ali eu faço um pouco o resumo, né, dessa minha primeira intervenção aqui e que sugere, né, que a gente possa já iniciar o uso do sistema a qualquer momento. O professor Batista acabou de
o professor Saraiva acabou de me passar aqui algumas solicitações no aplicativo de mensagem, e eu vi que ainda restaram algumas dúvidas sobre se precisa aderir, se o Estado precisa aderir, se precisa alguma intervenção, e eu reforço que não, né? Basta a decisão do conselheiro. Quando eu menciono ali a motivação, a vontade de usar, é a isso que eu me refiro, né? Se não existe a coordenação técnica estadual ainda, se ela ainda não está atuando muito, pode mandar a solicitação que a gente lá da Coordenação Nacional faz o envio das senhas, e é óbvio que a gente vai buscar nesse caminho as capacitações presenciais mais locais, mas enquanto isso recomendo que se possa experimentar o ambiente de treinamento, usar os manuais, o material desse curso, para que se possa ir já treinando e conhecendo mais o sistema. Teve uma pergunta que o professor Saraiva me passou relacionada assim: o que significa dados de lotação e cargo? O órgão de lotação é onde você trabalha, né? Então, o órgão de lotação do conselheiro é o conselho tutelar do município tal, né? E o cargo, conselheiro tutelar. O nome do campo ele é mais genérico, porque pode solicitar acesso também um conselheiro estadual. Então, o órgão de lotação dele é o conselho estadual, o cargo dele é conselheiro estadual, né, do município tal. E de outra forma pode ser o gestor do CREAS, né, o coordenador do CREAS, e o órgão de lotação é o próprio CREAS do município tal, ou é a escola municipal tal e o diretor da escola, e assim por diante. Então, órgão de lotação é onde a pessoa trabalha, e o cargo é a função o cargo-função que ele ocupa. Tem mais alguma participação, professor Saraiva? Professor, intensa participação, peço até permissão a todos os cursistas, peço desculpas se nós não tivermos condições de reportar todos, do Polo de Bragança, de Cacoal, de Macapá, diversas coisas. Há uma pergunta que ficou pendente do momento anterior, que eu gostaria de retomar, porque me parece pertinente. A indagação foi a seguinte: o conselheiro tutelar entra em férias, consequentemente ele se desliga e assume um substituto para montar os 5. Quando ele retorna, ele precisa fazer um novo cadastro? Não precisa. Boa pergunta. Quando o conselheiro entra em férias ou licença, se afasta por algum motivo, o suplente, quando envia a solicitação de acesso dele, a coordenação analisa essa solicitação, vê que a documentação desse suplente é para que ele substitua o outro conselheiro por um período X, e ele atribui então automaticamente no sistema o período em que o conselheiro titular ficará afastado e que o conselheiro substituto ficará ativo. Quando esses períodos se encerrarem, os conselheiros voltam a ter acesso ao sistema. O conselheiro suplente deixa de ter acesso e o titular volta a ter acesso automaticamente, então não precisa refazer nenhuma solicitação. O coordenador administra essa suplência, né, de acordo com a documentação enviada pelo suplente que pede acesso, e aí o coordenador faz essa gestão dos usuários no sistema. Então não precisa ressolicitar o acesso, não. O pessoal lá do Polo de Imperatriz levanta uma questão que é recorrente nesse debate com conselhos tutelares, que diz com as dificuldades de infraestrutura dos conselhos. E pergunta onde a coordenação nacional poderia contribuir digamos assim, na superação dessas dificuldades, se existe alguma possibilidade de intervenção, se ela, enfim, essa indagação que foi feita de lá. Depois há uma série de temas específicos sobre a matéria trabalhada durante a atividade, dizendo respeito às violações mais comuns, né? Então são listadas diversas situações muito interessantes que eventualmente posso reportar, como problemas relativos a maus-tratos, negligência e violência sexual, os maiores violadores à família, a questão relativa às medidas aplicáveis, o termo de responsabilidade,
a atuação do CREAS, né? Quem mais cumpre é o CREAS, né? Enfim, há um feedback da atividade realizada, que eu acho que depois eu passo para o professor para analisar com mais vagar. Mas esse tema de Imperatriz, ele é recorrente a várias manifestações nessa linha, não sei se haveria a possibilidade de fazer alguma contribuição. Sim. Com relação a essa operação dessas questões de infraestrutura, tanto o Ministério quanto as secretarias de Estado, inclusive os municípios, têm trabalhado nesse sentido, né? O Ministério possui o programa de equipagem de conselhos tutelares e que já contemplou mais de 3.000 conselhos no país aí ao longo dos anos, e esse processo continua, e o caminho principal são as emendas parlamentares, né? Então, hoje, basicamente, esse programa do Ministério funciona via financiamento por emendas parlamentares. Então, é preciso que as prefeituras façam essa interlocução com as lideranças, né, com os deputados federais ou senadores do seu estado, para que eles possam contemplar no Orçamento Geral da União a doação da equipagem de conselhos tutelares. Então, esse tem sido o principal caminho. Algumas secretarias de Estado também têm feito ações semelhantes, e os municípios, que são os principais responsáveis por essa configuração da infraestrutura do conselho no município, né? Então, sim, temos já mais de 3.000 conselhos contemplados com os equipamentos. A meta é equipar 100% dos conselhos, mas isso leva um tempo, né, em função da capacidade orçamentária do país. Já com relação às questões da discussão feita aí, localmente, a gente pediu que vocês analisassem ou trouxessem para a gente quais são as principais violações, como é que são feitas as medidas, né? Quais são os maiores violadores, quais são aqueles que mais recebem as demandas dos conselhos. Foi muito boa a participação, e a provocação adicional que a gente gostaria de fazer com relação ao registro disso, né? A questão principal é onde estão registradas essas informações que vocês passaram aí durante a discussão, né? Elas estão públicas, elas estão registradas em algum relatório que qualquer cidadão pode acessar? Como é que, ou isso está mais baseado na experiência de vocês, na experiência do dia a dia, em receber as demandas e repassar, né? Mas como é que funciona? Os conselhos municipais solicitam esses relatórios, eles recebem isso frequentemente, tomam decisões sobre a política com base nessas informações? Era essa a provocação principal que a gente queria fazer, para justamente a gente poder perceber uma diferença, né, na qualidade dessa discussão, uma diferença nas possibilidades que o registro da informação pode dar, né, quando isso é público, né, quando isso permite um maior controle social, quando as autoridades locais tomam decisões baseadas em fatos e dados, e não apenas na percepção individual, não apenas na intuição. Então, era essa a provocação, para que a gente pudesse perceber as vantagens, né, de se ter um registro mais qualificado, de se ter essa maior qualificação no processo do trabalho do conselheiro no município, que vai levar à retroalimentação da política, que vai levar à maior valorização do conselheiro no local. Hoje, praticamente, poucas profissões, poucas categorias, poucos setores
trabalham sem um sistema de informação, né? Então, ter essa ferramenta só promove ganho, só promove melhorias, cria um ciclo positivo de geração de informação, de valorização e de estruturação dos conselhos, né? É como, às vezes eu digo, se eu não apresento os resultados do meu trabalho, ninguém toma conhecimento disso, eu peço recurso, o recurso não chega. Se eu apresento os dados do meu trabalho, dou publicidade a ele, as pessoas sabem, conhecem o meu trabalho, eu peço recurso, o recurso vem. Então, esse ciclo positivo, né, versus um ciclo negativo é que a gente tem que criar. Eu dou informação, as pessoas valorizam o meu trabalho, eu peço recurso, eu recebo. O contrário, eu não dou informação, ninguém sabe o que eu faço, ninguém conhece a minha importância, eu peço recurso, eu não recebo. Então, a dialógica aí entre o ciclo positivo e o ciclo negativo que a gente quer criar, né? quer discutir, quer promover essa mudança. Tem mais participação, professor? Muita participação, professor, de vários polos, espetacular a participação dos cursistas, Macapá, da região do Maranhão com os diversos polos interferindo, Porto Grande, turma de Porto Grande, muito atuante, com muitas indagações. O importante a se destacar aqui diz respeito nessa linha das violações mais frequentes, as questões atinentes ao abuso sexual e ao uso de entorpecentes. O tema relativo à família como o núcleo delinquencial e fonte desses conflitos, acho que aqui oferece possibilidade de alimentar do sistema, ter um cenário assim muito claro da realidade nacional. E muito interessante, professor, foi a manifestação de um dos cursistas que desconhecia esse instrumento do CIPIA e a disponibilização dele, e ficou muito feliz e manifestou aqui no grupo. Há diversas manifestações, eu peço permissão aos colegas para que oportunamente, eventualmente, a gente possa se reportar a todos, porque aqui o nosso tempo é exíguo. Perfeito. Então, aproveitando aí o resumo, aí a síntese das participações, eu queria dizer o seguinte, que uma das possibilidades que o sistema traz primeiro, assim, a organização das ideias, né? A organização das categorias dos direitos violados, né? O sistema possui um rol de mais de 200 direitos violados, todos organizados em grupos de direitos e os direitos fundamentais que estão lá colocados no ECA. Então, isso ajuda, né, essa organização dos direitos violados por direitos fundamentais ajuda na melhor categorização, na melhor classificação do fenômeno social que está ali ocorrendo, que é o da violação de direito. Então, essa estruturação e as informações que vêm junto porque cada direito violado no sistema possui uma descrição que ajuda na interpretação do que aconteceu e na sua classificação, acaba por capacitar, né? Por isso o CIPIA também é uma ferramenta de capacitação, porque quando eu entro lá e eu quero saber qual é o direito violado que mais se aplica àquela situação, o sistema dá a informação sobre o que significa aquele direito violado, a gente compara com o que aconteceu, olha o outro se ele é mais adequado, faz uma nova pesquisa e com isso automaticamente a gente está se apropriando cada vez mais da legislação, do estatuto, e na sequência vem a necessidade de a gente aplicar então as medidas, e aí novamente a gente faz uma pesquisa, identifica qual é a melhor medida a ser aplicada, né? Faz a interação com a rede quando precisa manter atualizados os cadastros, faz a comunicação por e-mail, ou se não for possível fazer por e-mail, fazer a comunicação tradicional por meio do documento impresso, levado em mãos para o órgão lá, poder executar a medida, e isso vai gerando uma sinergia, vai gerando uma inter-relação com os órgãos da localidade,
de uma forma mais transparente, de uma forma mais qualificada. Outra coisa muito importante, a geração dos documentos, né? O sistema possui um conjunto de modelos de documentos que são textos pré-prontos para que você possa usar na aplicação da medida. Então, toda a fundamentação legal que é exigida por muitos órgãos, né, para poder dar início à aplicação das medidas, estão lá já pré-prontas, né? Permite edição para fazer qualquer personalização em função da situação, mas a base, né, já está pronta ali, agiliza, porque se o documento tá bom, em 2 cliques você gera uma documentação, isso fica arquivado dentro do sistema, não se perde, né? Quantas vezes já recebi ligação de conselhos que ligaram dizendo o seguinte: olha, a gente tinha aqui uma planilha com os dados, mas entrou aqui um ladrão e levou o computador, ou a gente não tinha backup e o computador queimou, perdemos todos os dados e agora não tem mais nada, né? Ou ainda as pastas que se perdem nas mudanças de sede, ou porque se perdem por outros motivos e aquela informação, aquele histórico da criança, do adolescente fica perdido. Então, todos esses problemas ficam resolvidos com um sistema nacional. Nenhum dado se perde, o backup dos dados é feito lá no nosso data center, não há risco de perder dados, não há problema de transferência de sede, de mudança de gestão, os dados estão sempre lá. É importante dizer que os cadastros de criança e adolescente, pais e mães responsáveis, é nacional, ou seja, eu posso localizar uma criança que tenha sido cadastrada lá no Rio Grande do Sul, eu acesso o cadastro dela, sei o que aconteceu, faço o meu registro, dou os meus encaminhamentos, posso transferir esse atendimento, essa denúncia que eu recebi aqui em Porto Velho, lá para Manaus, com os procedimentos que a gente faz no sistema. Então, tem uma série de vantagens, né, sem precisar fazer contato telefônico ou esperar o documento chegar em meio físico. Ele já está online, acessível e pronto. Mais algumas contribuições. Tem diversas, professor. O pessoal do Polo de Palmas e Gurupi, Tocantins, muito atuantes, mandaram fotografias, inclusive, diversas assim. Mas há um tema aqui, vindo do campus Zona Leste de Manaus, que é interessante compartilhar, embora seja mais de uma matéria de fundo e menos instrumental, é mais uma indagação. Mas eles, no grupo, discutiram e chegaram à seguinte situação. Tendo por base a experiência vivenciada em um CREAS, observamos que a violência sexual intrafamiliar pode ser considerada como uma das violações mais frequentes. E agora aqui vem o ponto, e aí seria interessante. Referindo-se às medidas aplicadas, observamos que o direcionamento para acolhimento institucional é o mais recorrente, o que demonstra que não há avaliação da possibilidade de colocação da criança ou do adolescente em família extensa. Situação a qual foi avaliado pelo pessoal de lá, contraria a preservação do direito, pois, como preconiza o Estatuto, o acolhimento deve ocorrer após esgotadas todas essas possibilidades. Faço esse registro porque achei bem interessante essa observação vinda do pessoal do Polo do Campus da Zona Leste, Manaus. Isso, é verdade. Essa temática aí ou essa questão da institucionalização de criança e adolescente versus a colocação em família substituta, família extensa, tem sido realmente um tema recorrente. A Secretaria Nacional do Direito da Criança e Adolescente tem trabalhado essa questão. Isso tem chamado muita atenção, mas, novamente, onde mais isso ocorre? É possível a gente identificar? Será que isso ocorre mais nas capitais do que no interior? Será que isso ocorre mais na região norte, ou na região centro-oeste, ou na região sul? Há diferenças na regionalização, na região? Há diferenças que chamem atenção para que recursos sejam priorizados para esta ou para aquela ação, né? Então, seria melhor capacitar, seria melhor
adotar outras medidas mais severas. Eu acho que isso é verdade, isso tem acontecido, tem sido trazido como um tema importante, sem dúvida que é, mas a gente não consegue quantificar, a gente não consegue analisar além disso. Além de dizer que isso tem aparecido com frequência, a gente não consegue dizer mais por quê, porque a gente não tem outros dados, né? A gente não sabe dizer se isso acontece mais com crianças ou mais com adolescentes, se acontece mais com meninas e com meninos, ou se há diferenças entre raças, cor. A gente só sabe que isso é um problema, mas a gente não consegue especificá-lo, não consegue detalhá-lo. E na disputa por recursos, né, em qualquer que é próprio tanto do setor público quanto do setor privado, e em algum momento é necessário priorizar esta ou aquela ação, então faltam elementos, faltam dados para que a gente possa melhor utilizar o recurso que é escasso em qualquer atividade humana, né? Então, professor, tem mais alguma participação? Não, eu acho que também todos são mais ou menos nessa linha. Eu acho que todos os colegas cursistas compreendem a impossibilidade de dar um feedback a cada uma das dezenas de manifestações, mas não tenho dúvida alguma que foi um sucesso a atividade desenvolvida, pela participação expressiva. E de cumprimento, professor, porque ficaram todos muito mobilizados. Legal. Eu agradeço a participação de todos e a gente já está chegando ao finalzinho aqui dessa primeira intervenção. E a gente vai voltar na teleaula 2 e a gente vai fazer uma exposição mais prática, vamos acessar mais o sistema. Eu fiquei devendo aqui o conteúdo do fluxo da denúncia, então vamos começar o próximo módulo já falando do registro da denúncia e na sequência dos outros tipos de registro, tornar a demonstração aqui um pouquinho mais prática, tá certo? Muito obrigado a todos e fiquem agora aí na próxima disciplina, aqui o professor Saraiva vai conduzir daqui e eu vou apoiá-lo ali no aplicativo de mensagens. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.